Olá pessoal, venho aqui desejar a vocês tudo de bom e trazer para vocês uma passagem, falar um pouquinho de uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22, né? Eu não vou ler ele todo, só vou falar algumas partes deles, que é quando os discípulos, né, o Senhor manda eles entrar num barco e ele entra num barco e vai para o alto mar, né? E ali quando eles quando eles estão no meio do mar, surge um vento forte, um vento contrário, né? E aquele vento contrário faz com que eles remem, né? Que eles lutem contra aquele vento contrário. Então eles se cansam, né? A palavra diz que ele se cansa. Essa parte que fala que ele se cansa não é nesse. É que diz? Nesse capítulo 14. Já em outro. É a mesma passagem, mas já em outro capítulo mais pra frente. Né? E eles se cansam, né? E ali, na quarta vigília da noite, o Senhor vem ter com eles andando por cima do mar. E aí, quando eles olham que vê que o Senhor vem andando por cima do mar, eles se assustam. E eles começam a gritar. Né? Eles começam a gritar, dizer, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E olha que interessante. Aí o Senhor diz, sou eu. Não temais. E ali Pedro diz, se é tu, Senhor, me manda ter contigo. Né? E o Senhor diz, vem. E Pedro, ao descer do barco, vai caminhando em direção ao Senhor. Mas aí, na trajetória, na caminhada dele, ele sente o vento contrário bater nele. Então, ali, ele começa a temer e começa a se afundar. Eu achei interessante que é da mesma forma na nossa vida. A gente vai em busca de algo, de uma conquista, de uma melhora, seja ela material, seja ela física, seja ela espiritual. Aí a gente vai buscar, vai ter, né? Para ter vitória, para conquistar. E quando a gente sente que algo é contrário daquilo que a gente pensou ou imaginou, a gente começa a temer, começa a recuar. Aqui Pedro foi afundando, porque Pedro estava no mar, em alto mar. Então Pedro começou a afundar. Por quê? Porque Pedro começou a olhar para o problema. Da mesma forma é a gente, quando começamos a olhar para o problema, para a nossa situação contrária, as diversidades, as dificuldades, a gente começa a desanimar, a gente começa a se entristecer e a gente começa a pensar que não vai dar certo, que a gente vai perecer. Aí Pedro, quando percebe que ele está afundando, Pedro diz, Senhor, me socorre, Senhor, me salva. Aí o que é que o Senhor faz? O Senhor estende a mão. Muitas das vezes a gente está perguntando ao Senhor, é para mim ir, é para me fazer, e o Senhor dizendo, vem, e vem. Mas quando a gente começa a dar os passinhos e sente o vento contrário, a gente começa a temer, né? Mas o Senhor te diz nesta tarde, sou eu. Sou eu que acalmo o mar, sou eu que acalmo a tempestade. Sou eu que te socorro, sou eu que te ajudo, né? E o Senhor estendeu a mão e tirou Pedro daquele fundo, né? Que estava afundando no mar. O Senhor foi e tirou Pedro dali e foram para o barco. E quando eles entraram no barco, a tempestade acalmou, tudo se acalmou, né? É tipo, não saia da posição, fique dentro do barco, permaneça, que a vitória vai até você, porque Jesus ia ter com ele. Mesmo cheio de dúvida, disse, Senhor, me manda ter contigo. E o Senhor disse, vem, Pedro. E Pedro temeu, né? Que o medo, né? Não faça você paralisar e nem faça você afundar, né? Mas que você... Aí eu vou ler aqui
que eu nem li, né? Eu comecei a falar dos discípulos que o Senhor tinha mandado eles para o meio do mar, mas não li o versículo que realmente eu disse que ia ler, que não ia ler todo o contexto, né? Mas eu vou ler agora, que é a passagem, a parte que o Senhor fala, né? Que quando eles começam a gritar com medo, né? Mas, não, é assim, e os discípulos, que é no 14, Mateus 14, e o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo. Ele estava desanimado de tanto remar. Remar assim contra o vento, né? O vento vindo contra eles, querendo passar daquele vento. Aí diz assim: Jesus, porém, lhe falou dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí, não tem mais. Aí ele tem a parte que Pedro diz, né? Que é logo seguinte. Respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Corajoso, né? Manda ter contigo por cima das águas. Aí no 31 diz assim, né? Que quando Pedro temeu e pediu socorro ao Senhor, e depois dali, né? E o Senhor, ele disse: Senhor, salva-me, né? Mas sentindo o vento forte, ele sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? Então, assim, ele pediu para ir ter com o Senhor disse: vem, Pedro. Mas, quando ele começou a andar, que sentiu o vento contrário, ele duvidou. Aí afundou, né? Que o Senhor não opera na dúvida, né? Que o Senhor opera na fé, na nossa fé, né? Que a fé traz à existência aquilo que não existe. Você não está vendo nada, mas você está crendo. Né? Você está crendo que vai acontecer, que vai realizar, e o Senhor faz realmente acontecer por conta da fé, né? Porque até a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, a Deus, né? Então, com fé, o Senhor se agrada e o Senhor realiza os feitos, né? Porque só Ele pode realizar. E quando subiram para o barco, acalmou o vento, né? Quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-nos, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E é interessante, outra coisa que eu percebo nessas passagens, que quando eles estão ou em apuro, que o Senhor chega e faz um milagre, ou então quando o Senhor opera um milagre, eles ficam sem conhecer o Senhor, ficam admirados. Igual que ele disse: verdadeiramente és o Filho de Deus. E os discípulos andavam com Jesus, né? E quando o Senhor vai ter com a figueira, e é outra passagem, quando o Senhor vai ter com a figueira, que o Senhor vai buscar fruto nela e ela não tem, só tem folhagem, só engano, e o Senhor manda ela secar e a figueira seca imediatamente. Então eles ficaram maravilhados, né? Como se fosse o primeiro feito que o Senhor tivesse feito. E é como se eles tivessem com o Senhor ao mesmo tempo não tivesse, porque as coisas que o Senhor já tinha operado, e eles verdadeiramente é o Filho de Deus, né? Por isso que o Senhor disse a Pedro: homem de pequena fé, porque duvidaste no teu coração, né? Duvidaste, né? Porque duvidaste. E aquele se maravilha, aí eu quero falar nessa parte aqui, porque quando o Senhor faz a passagem para Genezaré, né? O Senhor chega em Genezaré, quase que não sai, falo quase inglês. Ali rogaram, né? Quando souberam que Jesus tinha chegado, e quando os homens, vamos ler todo, né? Para ficar melhor. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Liga aí, trouxeram todos os que estavam enfermos, quando souberam que era Jesus, né, que estava ali.
e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Diga aí, olha, é tremendo. O Senhor, eu vejo aqui o Senhor humano, na nossa maior dificuldade, mesmo faltando fé, mesmo a gente tendo um pouquinho de fé, o Senhor sempre vai estar com a mão estendida. Quando a gente diz, Senhor me socorre, Senhor me ajuda, o Senhor vai estar com a mão estendida para nos ajudar, nos socorrer. Outra parte que eu vejo também, quando essa parte, né, que eles vão, pede ao Senhor para pelo menos tocar na orla das suas vestes, né? E é interessante que o Senhor, essas notificações que está chegando aqui, deixa eu bloquear, que o Senhor, ele não faz exceção, né? Eu sempre digo assim que o Senhor, ele não faz exceção no amor. A gente faz exceção. Se a gente fizer qualquer coisinha, uma festinha, alguma coisinha assim, a gente vai escolher algumas pessoas. E realmente, ser humano dizer que ama todo mundo tá mentindo, né? A gente tem que pedir ao Senhor, porque só quem tem amor no coração é o Senhor, para que bote uma gotinha de amor no nosso coração todo dia, para a gente amar o nosso próximo. É porque verdadeiramente o ser humano é ruim, né? O ser humano, não todos, né? Mas assim, mas a nossa natureza, né? É tipo assim, eu falo nesse sentido assim, observação, né? Eu falo nesse sentido assim, tipo, se alguém pisar no meu pé, eu vou querer pisar no dele também, né? E com Jesus não é assim, né? Com Jesus não é assim, o Senhor oferece perdão, né? Ou então dá outra face para bater, né? E eu aprendo muito com a palavra do Senhor, né? Para melhorar cada dia mais, porque o ser humano é muito difícil, só Jesus para entender e amar e ajudar, né? E God disse, é que o Senhor não faz exceção. Veja, eles pedem para tocar na orla do vestido das vestes de Jesus, e eles tocam, e todos que tocaram. A palavra diz que todos que tocaram, eles tinham fé. Você vê, e não se viu ao Senhor, porque o Senhor disse todos, o Senhor está dizendo todos. E nem todo mundo que vai até Jesus serve a Jesus, ou conhece Jesus, ou ouviu falar do Senhor, né? Ouviu falar do Senhor, ouviu os feitos dele, e quer se aproximar dele para ganhar alguma coisa. Nem todo, né? Mas para ter algum benefício. Aqui todos que tocaram na orla dele foram sãos, né? E que nessa tarde, né, eu passei para deixar essa passagem, ser bem pequenininha, eu só ia falar só um pedacinho, só assim, sou eu, né? A parte que o Senhor disse, sou eu. Não desanime, né? Mas terminei lendo algo a mais, né? E eu quero te dizer nesta tarde que, né, ele nos ajuda, nos socorre,